Eu lembrei de uma historinha bem legal aqui, que antes de começar o assunto do vídeo, eu gostaria de contar para vocês. Eu me lembro uma época que eu tinha guardado um bom dinheirinho no banco. Não era muita coisa, sabe? Mas era um dinheirinho razoável. E eu fui falar com o gerente, porque deixar o dinheiro parado no banco não estava virando muito, não estava vendo nenhum proveito. Ouvia falar muito de aplicações e resolvi ir lá falar com o gerente. E o gerente, quando acessou a minha conta e viu a quantia de dinheiro que eu tinha, o cara se desfez de mim, assim, de uma maneira incrível. Pediu licença, saiu da mesa, me deixou lá sentado por mais de meia hora sozinho, sem me dar nenhuma satisfação. Retornou, mexeu, estava atendendo outro pessoal e me largou ali, sem me dar muita atenção. Quando eu fui falar com ele, sabe o que eu ouvi da boca desse gerente? A pessoa pensa que porque ele guardou algum dinheirinho na conta dele, que ele se acha superior, ele acha que nós temos aqui que ser escravos dele. Eu me levantei, não reclamei, saí, simplesmente cheguei em casa, peguei uma folha de caderno e fiz uma carta diretamente para a central, para a diretoria desse banco. Para minha surpresa, eu achei que não iria dar nada, mas para minha surpresa, eu recebi um telefonema do banco. A secretária é do diretor do banco. Eu não vou citar o banco aqui que não tem necessidade. E ela perguntou se eu estaria em casa, se poderia marcar uma visita para mim, que o diretor gostaria de me conhecer e conversar comigo. Eu falei, tudo bem, eu vou estar em casa tal dia, tal hora. Marcou o compromisso. Veio um carro do banco na minha casa, acreditem. E para minha surpresa, quando eu fui atender no portão, adivinha quem estava acompanhando um dos diretores do banco? O gerente da agência que havia me destratado. Então, olha só que coisa. Entraram, eu tratei com toda a educação, servi um café, nos sentamos e começamos a bater um papo. O diretor olhou para o gerente e falou, nós viemos aqui com um único objetivo, e o meu amigo aqui quer falar com o senhor. Gente, vocês sabem quando você olha na cara da pessoa, a pessoa está completamente desconcertada? Só faltou o gerente se ajoelhar no chão para me pedir desculpas. Quer dizer, eu estou contando isso porque esse era um banco do governo, tá? É um dos bancos do governo. Então, por que eu estou contando isso? Muitas vezes, nós olhamos, por exemplo, uma instituição como o INSS, todos os funcionários que trabalham nessa instituição são funcionários públicos. Existem diretrizes, existem normas que devem ser cumpridas. Só que muitas vezes nós nos revoltamos, e eu não estou aqui falando bem ou mal de funcionário, mas para deixar claro, existem algumas laranjas podres que não cumprem as normas. E nós culpamos diretamente quem? A instituição. Esse gerente desse banco, por ele ter estabilidade, por ele também ser funcionário público, ele não tinha nada de profissional, ele não tinha nada de, sabe, a ver, que acredito, com as diretrizes, com as normas do banco, e ele maltratou. Então, muitas vezes nós no INSS passamos por esse tipo de coisa. Muitas laranjas podres ali dentro do INSS sabem o que tem que fazer, mas não fazem. Muitas vezes sabe por quê? Porque trazem problemas de casa e descontam em cima dos outros. Estão infelizes com o que ganham, com o cargo, com a falta de reconhecimento profissional. Aí você vai se perguntar, mas o que eu tenho a ver com isso? Você tem toda a razão de fazer isso. Então, no caso, se você for maltratado por um funcionário do INSS ou em qualquer instituição governamental, vale a pena você correr atrás dos seus direitos. Sabe, não se cale, porque essa laranja podre ela tem que ser retirada. Primeiro lugar, funcionário público é pago através de impostos arrecadados do povo, o meu imposto, o seu imposto. O INSS não é nenhuma instituição de caridade. Você pagou o INSS a sua vida toda profissional como uma garantia que no futuro você poderia se aposentar e hoje está num lugar, morando num lugar assim, ó. Está curtindo uma praia com a sua família, apesar do tempo hoje não estar muito bom, mas é isso que você sonha em fazer um dia. Ir para uma chácara, ir para um sítio, ir morar no interior. É para isso que existe. Então você cumpre lá, todo mês você coloca o seu tijolinho aguardando isso na sua vida. E nós sabemos que na hora que você precisa, a hora de você receber o retorno desse investimento que você fez,
não é isso que acontece. Outra coisa que eu gostaria de falar é um benefício que é muito pouco divulgado no INSS. E muitas pessoas, por exemplo, que estão de auxílio doença, que sofreram uma lesão, ela pode ser temporária, essa lesão, mas ela pode deixar sequelas, tá? E muitas pessoas não sabem que mesmo se tiver alta no INSS, tem direito ao auxílio doença, pessoal. O auxílio doença é 50% do seu salário, tá? Para vocês terem uma ideia, nós não estamos falando de pouca coisa, não. Agora, se você for esperar, por exemplo, o perito do INSS te falar isso, algum funcionário te falar isso, falar, ó, nós vamos te dar alta, mas nós vamos lhe conceder o auxílio acidente, você pode esperar sentado, porque isso não vai acontecer. O INSS, quando faz o pente fino, que nem nós estamos vendo, eu coloquei em vídeos anteriores aqui mostrando, o pente fino, ele é o quê? Para você ver se existem fraudes, uma suspeita de fraude, para detectar, por exemplo, um documento que estava errado. O pente fino, existem normas a serem cumpridas. Quem está há mais de 10 anos com um benefício, recebendo um benefício, não pode ter alta. Quem tem mais de 60 anos de idade não pode ser convocado para o pente fino. Quem tem mais de 55 anos e recebe um benefício há mais de 15 anos, não pode ser convocado. E o INSS está convocando. Eu coloquei isso em vídeos anteriores, que eu ouvi em alguns vídeos, inclusive outros advogados, falando, não, porque se você aceitar a carta, você que tem mais de 60 anos, e você for participar do pente fino, você que tem 55 anos e recebe um benefício há mais de 15, e você marcar a perícia no pente fino, você está concordando com o INSS em fazer essa revisão no seu benefício. Não é nada disso, pessoal. Primeiro, que se você não responde a carta no período de 30 dias para você marcar a sua perícia, o seu benefício vai ser cessado, independente ou não de você ter mais de 60 anos ou não. O que você deve fazer nesse momento é você marcar a perícia, juntar toda a sua documentação e apresentar lá na hora. Fala, ó, segundo a lei, tá aqui, eu não poderia ser chamado. Ou então marque através do telefone 135 ou no portal Meu INSS uma visita presencial na agência e vai lá e leva a documentação contestando. Tá aqui, ó, é lei, eu não posso ser convocado. É isso que você deve fazer. Agora, ficar esperando que algum funcionário do INSS vai resolver o seu problema, não vai. Como eu falei agora do auxílio acidente, eles não divulgam. Muita gente tem alta com uma sequela grave, que vai dificultar inclusive na sua vida pessoal, e o INSS não divulga. O perito não vai falar para você, ó, eu vou cancelar aqui o seu auxílio doença, mas eu vou te dar o auxílio acidente, porque você ficou com prejuízo. Não vai fazer isso, tá? Então, procure se informar aqui no canal. Nós temos vídeos falando sobre todos esses assuntos. São vídeos atualizados. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu sugiro, né, que você se inscreva e ative o sininho de notificação para sempre receber novos conteúdos, tá? E além de tudo, vai incentivar o nosso trabalho, tá bom? Você, meu amigo, minha amiga, que estão sempre aqui comigo, eu deixo meu forte abraço, tá? Aqui nesse local maravilhoso, apesar do tempo não estar bom, mas não deixa de ser um local agradável, dá relaxada, né? A gente precisa também, porque senão a cabeça explode. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e um bom restante de semana para todos. Forte abraço aí. Salgado, viu? Um abração.